Bem, nós vimos através desse filme, né, como houve essa transição, né, esse período de inclusão até chegar onde nós chegamos. Inicialmente, nós não tínhamos nenhum tipo de atendimento ao aluno com deficiência. Aí eu vou mostrar para vocês agora uma linha de tempo em que nós vemos o período, né, essa sequência. Né? Primeiramente nós temos as pessoas com deficiências eram excluídas, né? Aí depois nós temos um atendimento segregado, que também não era o ideal. Chegamos no final do século XX, da década de 70, de 80, com aquilo que nós chamamos de integração, que foi o primeiro movimento na tentativa de integrar as pessoas na escola comum. E por fim, chegamos à inclusão. A gente vê, para a gente poder entender um pouco essa questão dessa passagem de um atendimento que começou excludente, segregado, depois entrou num período de integração e chegamos onde nós estamos hoje, que é a inclusão. Nós temos aqui um slide que vai mostrar para nós a diferença das práticas da integração escolar e da inclusão escolar. E a gente observa, pelo que nós estamos vendo ali na tela, que hoje em dia pouco se dá a respeito da inclusão, mas muito mais com respeito à integração escolar. Nós vemos que o aluno continua ainda isolado, muitas vezes há uma predominância da homogeneidade sobre a diversidade, há sempre uma valorização do déficit, um programa específico que vai pensar no déficit muito mais do que nas potencialidades do aluno. Então esse gráfico nos mostra a diferença entre integrar, né, as práticas de integração escolar para as práticas de inclusão escolar. Isso serve para que nós possamos fazer uma autocrítica sobre o nosso trabalho, né? Nós não podemos pensar mais em normalização, em isolamento, numa aventura solitária do aluno, mas ele está dentro de um contexto que todos são responsáveis pela inclusão. Não somente o aluno, mas a sua família, o professor, a escola, as políticas públicas. Então nós temos não mais o olhar para o déficit do aluno apenas, mas também para o seu potencial. Então muda um pouco o foco é levado por uma questão das possibilidades e não apenas fica restrito às dificuldades. Isso é importante para a gente poder fazer uma análise do nosso trabalho. Diante do que nós estamos vendo, nós podemos dizer sem sombra de dúvida que a inclusão requer a formação humana do educador. Nós vamos lidar com seres humanos, né? Existe uma questão de uma relação interpessoal com o próximo, né? Uma preocupação com o outro. Vai precisar também não somente da formação humana, mas da capacitação profissional. Este curso é justamente para isso, para nos capacitar, para podermos exercer uma atividade que é muito requerida hoje em dia, de uma demanda muito grande, como nós vimos, né? Mais de 80% dos alunos da educação especial estão ingressando nas escolas regulares e, além disso, uma compreensão da realidade do aluno. Nós não podemos educar apenas com base nos nossos conceitos, mas nós temos que entender um pouco sobre a realidade do aluno. Eu queria também falar um pouco sobre essa frase que vocês estão lendo aí. A inclusão escolar começa na alma do educador, contagia seus sonhos e amplia seus ideais. Inicialmente, nós podemos lidar com a inclusão com certo medo, com certo temor, porque nós não sabemos o que vem adiante, né? O aluno da inclusão, o aluno incluído, é sempre um aluno misterioso, vivendo um aspecto muito ainda nebuloso, porque nós não conhecemos bem as questões da deficiência ou dos transtornos. Mas quando nós começamos a trabalhar, nossos olhos se ampliam, eles começam a focar nas possibilidades, nas condições ideais daquele aluno, e esse medo ele acaba se esvaindo, porque nós ficamos tão esperançosos na construção de um currículo, na construção de uma aprendizagem adequada, que isso some. E nós também vivemos debaixo de uma situação muito difícil, né? Mas nós temos um coração muito utópico. O professor é um profissional que trabalha caminhando sobre utopias, né? Então nós temos a outra frase que diz assim:
A utopia pode ter muitos defeitos, mas pelo menos uma virtude tem, ela nos faz caminhar. Toda pessoa que sonha além do que vive, além da sua realidade, ela não fica parada. Eu acho que a inclusão tem que ser assim. Nós pensarmos a inclusão, temos que pensar sempre adiante nas possibilidades. Porque, na verdade, nós encontramos situações tão difíceis, mas nós não podemos estar presos a essas situações. Nós temos que olhar sempre adiante. Agora eu queria falar com vocês sobre uma questão que me inquieta muito e eu queria compartilhar com vocês, porque é de suma importância para a gente poder atuar ou começar a atuar na educação. Que é justamente por que existem tantos alunos chegando à escola com deficiência, com transtornos de comportamento. Quais são os motivadores para que isso ocorra, né? Antigamente nós estudávamos, nós não tínhamos um quadro tão crítico nessa área. Eu me lembro que quando eu era aluno, eu pouco ouvia falar de TDAH, pouco ouvia falar de autismo, TOD, transtorno opositor desafiador. E se nós fizermos uma pergunta para nós mesmos, né, perguntarmos assim, quando que eu estudei com aluno com deficiência em sala de aula? Na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, poucos de nós teve essa experiência de ter estudado com alunos com transtornos de comportamento, com transtornos de aprendizagem ou com alguma deficiência. Então isso é uma experiência muito recente que nós estamos vivendo. Normalmente os professores, eles quando vão ensinar o aluno com deficiência, eles vão replicar, na maioria das vezes, as práticas dos seus professores quando eles eram aluno. Quer dizer, quando eu era aluno, eu aprendi, vendo meu professor lecionar, a ensinar. Então essa cultura ainda é muito pregnante em mim. Não existe ainda um lastro de cultura pedagógica de lidar, que me ensine a lidar com alunos com deficiência. Então é tudo muito novo. E, de certa forma, me espanta a quantidade de alunos que aparecem na escola com algum transtorno, com alguma deficiência. A neurociência tem pesquisado isto. E é importante a gente saber o que a neurociência tem dito a respeito dessa situação. Quais são os motivadores para termos tantos alunos com deficiência e transtornos em sala de aula? Quais são os motivadores para termos tantos alunos com necessidades especiais em nossa classe? Então eu trouxe para vocês alguns autores que vão falar para nós a respeito disso. O primeiro, ele vai dizer para nós que hoje em dia a preocupação já não é mais para diagnosticar aquilo que já existe no quadro de deficiências ou de transtornos de aprendizagem, mas dar o diagnóstico para um quadro que ainda não existe. Então a maior preocupação deles agora é com alunos que não existe um diagnóstico formal. Ainda não tem uma certeza sobre como classificar aquele tipo de comportamento. Vai dizer que os fatores ambientais, os produtos químicos industriais estão agora surgindo como as principais causas desses comportamentos. Uma outra cientista, a Stephanie Seneff, ela faz uma projeção que muitos julgam exagerada, mas ela não faz essa projeção do nada. Ela vai dizer que em 2025, 50% das crianças vão ter autismo, algum tipo de autismo. Então, é algo assim que a gente tem que se preocupar muito. E o que ela vai dizer? Quais são os principais fatores, né? Ela vai falar do uso de agrotóxico, a questão da alimentação, que ainda está com muita conservante, com muita química, que tem produzido situações de alteração do comportamento. Outro neurocientista, Christopher Gilbert, ele diz que
Um fator genético já hereditário, um fator da pessoa somado a um fator ambiental, pode provocar algum tipo de transtorno de comportamento. Então nós temos a neurociência nos ajudando a entender por que tem ocorrido tantos transtornos de comportamento. Por que isso é importante para nós? Porque se nós fizermos um currículo adaptado, um currículo funcional, fizermos uma estratégia de ensino e não atentarmos para esses aspectos biológicos, podemos estar trabalhando em vão, porque o que vai um aluno sem condições neurobiológicas de aprendizagem, isto é, um aluno que tem algum tipo de intoxicação alimentar, algum tipo de intoxicação química, vai ter muita dificuldade para lidar com uma sala de aula, para aprender as atividades da escola. Então, eu trago aqui algumas reflexões para nós. Primeiro, o ambiente modifica a nossa condição biológica. Então, o ambiente que nós vivemos, se ele é saudável nos seus aspectos sensoriais, naquilo que eu como, naquilo que eu respiro, isso pode influir positivamente na aprendizagem, no meu comportamento. Existe também algumas pesquisas que mostram que já foram encontrados 287 tipos diferentes de substâncias químicas no cordão umbilical. Quer dizer, é natural que a mãe também, se ela não se cuida, ela passe para o neném, para o bebê, a sua intoxicação. E o cérebro é o órgão mais vulnerável a intoxicações. Então, o primeiro órgão a ser afetado vai ser o cérebro. Então, é necessário que haja uma preocupação nossa com referência ao ambiente. E tem uma série de situações também que nós encontramos no mundo neurobiológico, como os metais pesados, bactérias patogênicas que vão interferir no comportamento do aluno. Quando eu estou com alguma intoxicação alimentar, alguma situação que me perturba e que me tira a concentração, eu posso falar com alguém, eu posso procurar uma medicação e me reportar ao médico de alguma forma para minimizar essa situação ou superar. Mas quando nós temos um aluno, por exemplo, um aluno não verbal, que não fala, não se expressa, não consegue se expressar, e ele tem a mesma intoxicação que eu tenho por conta da alimentação, qual seria a reação desse aluno? Evidentemente que ele vai se autoagredir, que talvez ele vai agredir o outro, ele vai chorar, vai bater na cabeça. Nós temos vários quadros dentro da sala de aula que mostram alunos assim. E será que essa situação não está sendo provocada por uma questão metabólica, uma questão da alimentação? Então isso é muito importante nós atentarmos para esses aspectos, para não cairmos no erro de passar despercebido por nós essas questões que são fundamentais para a construção curricular, para a aprendizagem do aluno. Isso tem sido essencial. Por isso, é sempre bom estimular uma boa alimentação. Normalmente, algumas crianças que têm erros inatos do metabolismo, elas vão apresentar esse quadro grave de mudança de comportamento, de alteração comportamental. Mas os erros inatos de metabolismo são tratáveis, é possível tratar isso. Agora a gente entra num aspecto também que é muito importante. Conforme o decorrer das nossas aulas, nós vamos ver que não dá para nós fazermos uma educação com qualidade sem os profissionais que estão em volta da educação especial. Isto é, um neuropediatra, um nutricionista, um nutrólogo, um psicopedagogo, um psicomotricista. É importante ter um diálogo com todos esses profissionais que vão nos ajudar a elaborar o currículo, a elaborar as estratégias. Então é importante que a gente atente para esses aspectos. De um modo geral, os nossos alunos, nossas crianças, nossos filhos são estimulados a consumirem muito açúcar, muita gordura, muito sódio desde cedo. Então é interessante que nós tenhamos essa orientação, esse aspecto. E é importante também a gente fazer uma outra coisa, cuidar também da nossa própria saúde, né? Porque nós somos um exemplo em sala de aula e nós temos também que ter uma postura que inspire o nosso aluno. Durante algum tempo eu coordenei a Clínica Escola do Autista em Itaboraí. Foi a primeira clínica escola pública do Brasil que veio por conta da Lei Berenice Piana, a Lei 12764 de 2012.
E nós tínhamos um protocolo que nós utilizávamos lá, que era justamente o uso de uma dieta específica para cada aluno. E nós vimos os resultados positivos no desenvolvimento da aprendizagem escolar desses alunos. Um aluno intoxicado, um aluno que tem alterações metabólicas, ele está inapto para aprender. É preciso que supere essa situação que interfere na sua aprendizagem, para que ele possa desenvolver a sua aprendizagem em sala de aula com o tempo.